graus de visão espiritual como Paulo? Ninguém. Sem dúvida, João teve um privilégio muito especial. Quando lemos o livro do Apocalipse, fica muito claro. Mas ninguém, nem João, nem ninguém, galgou os níveis de revelação do propósito eterno de Deus como Paulo. Esse níveis de revelação é o conhecimento trino. Na verdade, a vida espiritual representa o Espírito Santo habitando o nosso coração. É uma forma simbólica de dizer que ele habita. Ele tira as nossas dúvidas, ele nos guia em tudo que fazemos. Então, eu sou engenheiro civil geotécnico, ele me guia para isso. Ele me guia para, vou fazer curso, não vou fazer curso, vou fechar com o cliente, não vou fechar com o cliente, tudo. Simplesmente tudo. O grande problema do ser humano é ele ser ególatra, ser guiado pelo eu dele. Deus nos criou para ser guiado por ele. É só ouvir o Pai, ler, orar o Pai Nosso, e vocês vão perceber que nós temos que ser guiados por Deus. Fala lá para fazer a vontade dele. Como eu sei a vontade dele se eu não converso com ele? É o Espírito Santo, isso é real, isso não é religião. Então, ouvir a história do Paulo, conhecer a história do Paulo e tê-lo como modelo é fundamental para qualquer um que se diz cristão. Para ser cristão, tem que entender que cristão significa um novo Cristo. E o novo Cristo é um nenê espiritual que tem que se desenvolver. O processo do cristianismo é um crescimento, é um desenvolvimento, é um amadurecimento, é uma metanoia, é uma metamorfose, é uma transformação dia a dia. O nosso caráter, a nossa mente muda. É isso que eu estou testificando aqui. E dando referência de quem estuda a Bíblia desde a adolescência. Graças ao Senhor, porque podemos ter 13 cartas desse precioso servo. Mais uma observação sobre isso. Paulo não escreveu nenhuma teologia sistemática. E também acho que devemos pensar um pouco sobre isso. Ele não foi Se há acadêmico. alguém que poderia escrever uma teologia sistemática, Ele era Paulo. escrevia cartas. Ele não o fez. Nenhum tratado de teologia. Por quê? Porque se Paulo escrevesse tratados de teologia, nós não o conheceríamos. Nós conheceríamos E apenas veja, é o o Espírito Santo através de Paulo. Mas não o conheceríamos. Mas como ele escreveu cartas às igrejas e aos servos, que eram seus companheiros de jornada no serviço do Senhor, então nós conhecemos mais do que o ensino de Paulo, a revelação de Paulo e a visão de Paulo. Nós conhecemos o vaso Paulo. O Paulo. Segundo aos Coríntios, tem 13 capítulos. Por isso que você tem que ser verdadeiro. Autobiografia. Por isso que eu estou testificando aqui. Uma autobiografia onde esse servo Paulo coloca suas entranhas para fora. Maravilhoso. Porque ele traça para nós um caminho de como seguir e servir ao Senhor. Nós teríamos que ter um encontro à parte para estudarmos só segundo aos Coríntios. Essa autobiografia do Paulo. Há ali pelo menos 13 marcas do que significa servir ao Senhor. Desde a sentença de morte, como ele menciona no capítulo 1, até o final, onde ele vai falar sobre aquelas visões e revelações do Senhor no capítulo 12. 13 marcas, pelo menos, do que significa viver para o Senhor e servir ao Senhor. É o que todos nós devemos fazer como cristãos. Se nós tivéssemos um tratado teológico das mãos de Paulo. Então, graças ao Senhor pelas epístolas. Nas epístolas conhecemos o vaso, e não apenas sua visão. Ainda uma explicação sobre isso. Veja, a maravilha das coisas do Senhor. Paulo estava preso em Roma, Atos 28, na prisão domiciliar. Ele havia, pela graça do Senhor, pregado o evangelho em Filipos. Se você conhece a história. Ali foi açoitado, carcereiro, etc. Essa assembleia amava Paulo. Então, ela se associou com ele na sua prisão. E enviou por meio de Epafrodito uma ajuda a Paulo na prisão.
Então Epafrodito é o mensageiro Ele dos estava preso. filipenses. E ele vai até Roma enviar e entregar a oferta de Paulo. Um donativo, como Paulo chama. Irmãos, por mais precioso que ele possa ter sido, e admitimos que o foi de alguma maneira, foram atender um servo amado, era só um donativo. Atendeu uma necessidade e acabou. Mas quando Epafrodito volta para Filipos, ele leva uma carta. No nosso texto em português, uma cartazinha de 4 capítulos. Que está na A Bíblia. Epístola de Paulo aos Filipenses. Incrível. Uma joia de valor.